Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a economia mundial. Lá na apostila, ela está como Economia Mundial 2. E aí, eu percebi que essa Economia Mundial 2, ela vai se pautar ali no século XX, beleza? Então vamos lá. A pedidos de vocês, né? Porque vocês estão sentindo muito minha falta, eu sei, eu faço muita falta mesmo. A quarentena não tá fazendo nem bem pra mim, nem pra vocês, eu sei. Brincadeiras à parte. Quando a gente fala sobre a economia mundial no século XX, a gente vai ver que ela vai sofrer diversas transformações, né? Então, assim, a gente vai perceber que não foi só a Guerra Fria, não foi só as guerras em si, as guerras reais, os conflitos regionais. O século XX ele vai trazer transformações no sistema de produção, ela vai trazer transformações no sistema social, cultural, tá? Então, tem até um livro chamado Grande, o Longo Século XX, e ele foi mesmo longo. Se a gente fosse fazer um paralelo, as transformações que existiram nos séculos anteriores, elas são não tão grandes, não, claro que foram importantes, mas não foram tão grandes quanto as transformações no século XX. E eu acho que é por isso que, se a gente for parar para pensar nos filmes de ficção científica, nos filmes futuristas do século XX, principalmente no final do século XX, como, por exemplo, De Volta para o Futuro, tinha essa estimativa de que, passados 30 anos, a gente teria carros voadores, pizzas congeladas que ficariam gigantescas, né? E toda aquela evolução que a gente vê no filme. Porque como o processo de modificação da sociedade foi muito rápida, de tecnologia, de economia, se nós continuássemos naquele ritmo do século XX, nós teríamos todas aquelas evoluções sim, tá? Então, aqui na apostila eu vou meio que dar um enfoque para algumas coisas que aconteceram. Gente, essa só é a primeira aula dessa parte da apostila, porque realmente tem muitas coisas a serem faladas. Então, a apostila já começa com os termos primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, são países que ou vão estar no primeiro, no segundo e no terceiro mundo. Hoje em dia, a gente não usa muito esse termo, e eu particularmente não gosto desse termo. Eu tento não falar, mas se vocês forem perguntar para pessoas mais velhas se já ouviu esse termo, eles vão falar que sim. E o que é, né? Então, durante a Guerra Fria, lembram o que era a Guerra Fria? O conflito econômico, político, né, social entre o socialismo e o capitalismo, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, se a gente for pensar, essa divisão entre os países ela ficaria mais ou menos assim. O primeiro mundo seriam os países que aderiram ao capitalismo e que faziam parceria com os Estados Unidos. O segundo mundo seriam os países que aderiram ao socialismo e que faziam parceria com a União Soviética. E o terceiro mundo seriam aqueles países que sofreram processo de independência ao longo da Guerra Fria, principalmente os africanos, os países africanos e os países asiáticos, e que eles não estavam muito ligados nem com o socialismo, nem com o capitalismo, e eles estavam se desenvolvendo economicamente, politicamente, ali na segunda metade, né, finalzinho da primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX. Então, a gente já ouviu muito que o Brasil era um país de terceiro mundo. Por quê? Muito que se ligava ao terceiro mundo aqui seriam os países que começaram a se desenvolver tardiamente. Então, os países que tiveram a independência, né, da dominação ali na Guerra Fria, eles eram os chamados países subdesenvolvidos. Então, a gente vai ligar o terceiro mundo a isso.
Eu particularmente não gosto porque acaba diminuindo, né? Toda vez primeiro, segundo, terceiro lugar a gente liga rankings e eu acho que isso não tem muito a ver, tá? Então a gente vai ligar aqui ao terceiro mundo, aos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, dependendo de onde eles estão. Beleza? E aí, quando a gente fala da Guerra Fria, a gente não pode esquecer que teve essa grande divisão entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Na apostila, no último capítulo, falou um pouco sobre o que seria o socialismo científico, o socialismo ideológico, como alguns chamam, que é aquele socialismo no papel, né? Logicamente que a gente vai perceber que o socialismo ele vai ter uma variação do científico para o estruturado na realidade. A gente vai ter alguns problemas que a gente vai trabalhar mais para frente, mas uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a China, ela se torna socialista, ela tem uma revolução chinesa em 1949. E aí, a partir de 1949, a China ela vai ter vai ser um aliado da União Soviética, tá? A União Soviética também vai ter aliado lá na América é ótimo, aqui na América com a Cuba. Então, Cuba se torna socialista no ano de 1959. E aí, a União Soviética ela vai ser uma grande parceira do país. Vale lembrar que Cuba ainda sofre um embargo econômico muito grande. O que é um embargo? Uma proibição. Então, nenhum país pode fazer contratos, né? Pode firmar ligações econômicas diretas com Cuba. Tá? Os Estados Unidos barrou, os próprios Estados Unidos não faz, e proibir que outros países façam. Esse embargo ele está na Constituição. Então não é apenas uma lei, é uma forma ali mais firme. Então, para se tirar esse embargo, não é uma aproximação do presidente, mas teria que se passar pelo Congresso. Beleza? Então, a China, ela foi uma grande parceira ali da União Soviética, da própria Cuba e tal. E uma coisa que a gente vai falar é o seguinte, mas poxa, a China ela é tão grande hoje em dia e ela ainda é uma potência socialista, né? Ela ainda tem toda essa questão, né? Quando eu falo que tem o Partido Comunista Chinês, o PCC, e é verdade, né? As pessoas participam e tudo mais. Mas como que a China cresceu? A China cresceu economicamente através do socialismo de mercado. O que era o socialismo de mercado? São zonas econômicas especiais. São regiões do país da China, principalmente áreas litorâneas, que elas possuem um capitalismo. Então, grandes multinacionais se instalam lá. Toda a atividade econômica ela é pautada no capitalismo, fornecendo ali um dinheiro para o próprio país, né? E redistribuído, tá? Então, nunca se esqueçam que a China ela só conseguiu essa grandiosidade graças ao socialismo de mercado, onde nas zonas econômicas especiais ela pauta um sistema capitalista. Nossa, mas só isso que fez com que ela se tornasse essa grande potência? Claramente que não. Trabalho escravo, né? A gente tem outras questões. Inclusive, existe um documentário sobre a questão das indústrias, tratando sobre as indústrias norte-americanas, mas tem também um pouco da indústria chinesa, que foi feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, que se não me engano é indústria americana, tem no Netflix, tá? E aí ela vai tratar um pouco essa relação de como que a indústria chinesa está dominando ali, as multinacionais chinesas estão dominando outros países, beleza? Mas não se esqueçam disso, uma das grandes características que tornou a China tão grande foi o socialismo de mercado. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Tá, eu sei, eu tô pensando. De fato, o socialismo real não foi como científico, o socialismo real trouxe diversos problemas.
entre eles corrupção, entre eles uma grande burocracia, a máquina pública, né, as empresas públicas, elas se tornaram obsoletas. Isso tudo a gente pode dizer, né? Então, isso faz parte de quando a gente fala do socialismo real. Mas isso não significa que a gente não possa tentar modificar o mundo. Bom, vocês sabem o que eu penso, vocês sabem que quando tem que criticar, eu critico, quando não tem, eu não critico, né? Então, vamos lá. Teve problema? Muito problema. Teve corrupção? Muita corrupção. Teve gente, funcionário fantasma? Teve. Então, olha só. Quando a gente fala da Guerra Fria, era uma guerra tanto nas questões políticas quanto no desenvolvimento técnico-científico. Então, por exemplo, o primeiro homem que saiu em órbita terrestre foi um russo. O primeiro homem que pisou a Lua foi um americano. E todo o desenvolvimento, né? Toda aquela questão de quem vai desenvolver o que primeiro e assim por diante. Né? Existem filmes, principalmente quando a gente fala de espiões, né? A máfia, a KGB, a CIA, o FBI, e sempre aquela coisa. Ninguém pode... se vocês pegarem os filmes dos anos 70, 80, sempre é assim. Sempre é o mocinho que é o cara dos Estados Unidos, o agente da FBI, da CIA, tentando correr atrás do ladrão, do vilão, que sempre, sempre vai ser alguém do leste europeu. Então, a gente está mostrando para a nossa sociedade, né? Vale lembrar que o Brasil, ele absorve a cultura dos Estados Unidos, a gente sempre mostra para a nossa sociedade o quão vilanesco é a pessoa que vivia na União Soviética. Então, tudo era muito ruim. Vamos pegar o 007, aqueles duros de matar, acho que tem até um duro de matar, que o cara era do leste europeu. Então, sempre é isso, sempre mostrando o lado ruim. Pessoinhas, vale lembrar que tem pessoas ruins dos dois lados, né? A gente já tem aí a gente já consegue ter uma percepção de que os dois lados têm coisas ruins e os dois lados têm coisas positivas. Mas, durante a Guerra Fria, como a Guerra Fria, ela é uma questão política, uma questão cultural, a gente vai ter essa demonstração de maldade, tá bom? Então, olha só. O desenvolvimento, né, esse impasse entre o socialismo e o capitalismo surgiu e foi em grande parte ao longo das décadas de 60 e 70. Chegando lá na década de 80, a gente vai começar a ter uma grande crise econômica na União Soviética. Lembra que eu falei? A máquina pública vai ter muita burocracia, tudo vai se passar pelo Partido Comunista, vai se priorizar investimentos nas áreas militares. Então, se a gente está querendo demonstrar força, a área militar é essencial. Em contrapartida, a gente vai ter o quê? Um pouco investimento no setor civil. Então, a gente vai começar a ter ali uma indignação da sociedade civil com tudo isso. A gente vai começar a ter algumas manifestações, um descontentamento da população, até que no ano de 1986, Gorbachev, né, que vai ser o presidente, ele vai olhar para aquilo e vai perceber, não está dando certo. A gente está tendo uma corrupção muito grande, a gente não está priorizando a economia da sociedade civil, né? As pessoas estão passando necessidade. Então, ele vai criar duas grandes políticas, uma pautada na economia e a outra pautada na política. Como é que vai se chamar? Perestroika, a econômica, e Glasnost, a política. Então, aqui a perestroika, na questão econômica, ele vai propor
Algumas privatizações já aqui, então ainda no sistema socialista, ele vai propor privatizações, ele vai propor investimentos de fora, ele vai tentar remodelar os investimentos mais em sociedade civil também, ele vai tentar incentivar ali, a gente pode pensar que seja um pouco parecido com a China, mas uma coisa mais aberta em todo o país, não vai ter essa separação, né, em zonas econômicas especiais. Vale lembrar que a China ela propõe isso lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, então ela foi um pouco mais sagaz nesse ponto. E a Glasnost, ela vai ser uma transparência política. Se a gente está percebendo que na União Soviética está tendo muita corrupção, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma abertura do cenário político, a gente vai ver o que realmente está acontecendo, beleza? Uma coisa que é interessante a gente pensar, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente já comentou lá no ensino fundamental. Quando a gente tem a criação da União Soviética, nem todos os países queriam participar, né? As 15 repúblicas, nem todos queriam participar. Mas eles foram obrigados a participar porque eles faziam parte do antigo Império Russo. Então, quando se tem a dissolução do Império Russo, a Rússia, ela se sente muito mal, porque ela sempre teve um poder muito grande. E quando existe a possibilidade de criar a União Soviética, o que ela faz? Ela reintera novamente esse território que era dela, tá? Então, acima de tudo, a Rússia quer o quê? Manter o controle daquele território, tudo bem? Então, lá em 86, a gente tem essas duas políticas. Bom, a gente não está vendo nenhum país, nenhuma Rússia socialista até hoje. Então, o que a gente pode deduzir? Não deu certo, né? Apesar dos planos, apesar da evolução, em 1989 cai o símbolo, né, que faz a separação, que é o Muro de Berlim. E depois que a gente tem a queda do Muro de Berlim, em 1991, né, 86, 5 anos depois, a gente tem o fim da União Soviética e o fim da Rússia socialista. E aí a gente abre todos os países para o capital capitalista, né, para o capital estrangeiro e para a questão do capitalismo. E a partir desse momento, a gente vai ter a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Mas vamos parar por aqui. Vamos remeter todos esses processos que eu falei, que não é coisa pouca. Vejam o vídeo, ficaram com dúvidas? Retomem. Eu tenho uma indicação de filme, eu acho que eu assisti com vocês, eu não tenho certeza, chamado Adeus Lenin, que conta a queda do Muro de Berlim. Tá? Ótimo filme para a quarentena. Beleza? Então, ficou com dúvida? Retoma o vídeo. Ficou com dúvida ainda? Manda um recado lá nos comentários para a turma, a gente vai debatendo. Fechou então? Beijos e tchau!